18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado na melhor programação de Manaus. Vamos juntos, mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira, final de semana se aproximando. 19 de agosto de 2021 é o ano. Karime Leão, buenas noites, senhorita. Boa noite, Carlão. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. 6 e 1. 18 horas. Muito bem, vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. Preocupação com a variante Delta da Covid-19. 6 casos foram confirmados no estado e preocupa especialistas. E mesmo com a nova variante, está mantida para a próxima segunda-feira a volta das aulas 100% presenciais, mas trabalhadores da educação do estado questionam sobre os riscos da pandemia. Mais de 1.450.000 brasileiros estão aguardando por uma resposta do INSS aqui no Amazonas. Muita gente também está nessa situação. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, completa 20 anos e recebe a homenagem do seu fundador, o ex-governador Amazonino Mendes. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E o anúncio de 6 casos confirmados da variante Delta no Amazonas acendeu o alerta das autoridades de saúde. Por uma cepa de alto índice de transmissão e letalidade, o temor é que essa nova variante se alastre rapidamente, aumentando o número de novos infectados e também o número de internações. Pois é, Carlão, a variante Delta é, segundo os estudos mais recentes, de 40% a 60% mais transmissível do que a P1, identificada primeiramente aqui no Amazonas, e quase 2 vezes mais transmissível do que as cepas originais do vírus vistas pela primeira vez na China. Super preocupante, hein? Mas a variante Delta é responsável pela maioria dos novos casos graves de Covid-19 no mundo e está se espalhando mais entre as pessoas que não se vacinaram. Quando infecta pessoas já vacinadas, os sintomas são mais leves e, na sua maioria, o quadro não se agrava e nem leva à morte. Exato, Carlão. E dos 6 casos confirmados aqui no Amazonas, 4 pacientes haviam recebido as 2 doses da vacina e desenvolveram sintomas leves da doença, o que comprova que a vacina é, sim, eficaz contra a Covid. E a Fundação de Vigilância em Saúde ainda não confirmou se a transmissão da variante Delta já está na fase comunitária, ou seja, quando não se pode identificar onde o paciente foi infectado. Agora vamos saber mais informações sobre essa variante Delta no Amazonas, aqui no nosso estado, na reportagem de Odineia Araújo. O que os trabalhadores da saúde e os cientistas do Amazonas mais temiam aconteceu. A temível variante indiana do coronavírus, conhecida como Delta, chegou ao Amazonas. A Delta é considerada a mais contagiosa e até 97% mais transmissível que o vírus original, de acordo com pesquisa. A confirmação de 6 casos da Covid-19 pela variante Delta no Amazonas, 2 em Maués e 4 em Manaus, foi divulgada pela Fundação de Vigilância em Saúde nesta quarta-feira. O registro desses casos no estado acende o alerta para uma iminente terceira onda da pandemia em Manaus, devido ao potencial de transmissão da cepa. E o Amazonas não está preparado para essa variante, segundo cientistas ouvidos pelo 18 horas. O infectologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, e o biólogo Lucas Ferrante, doutorando do INPA, defenderam o recuo da vida normal no Amazonas e a necessidade urgente do retorno das medidas restritivas. De acordo com Lucas Ferrante, só assim é possível evitar um novo colapso no sistema de saúde e funerário com uma terceira onda da pandemia. É extremamente necessário nós redobrarmos a atenção, utilizar máscaras, utilizar álcool em gel e evitar alguns lugares. A variante Delta tem uma quantidade de vírus dentre os pacientes infectados que pode chegar até 1000 vezes mais do que a carga viral presente em pacientes infectados
pelas outras variantes. Ela é considerada a variante mais virulenta do coronavírus. As taxas de transmissão, por exemplo, do sarampo. Isso é extremamente preocupante, porque é uma variante extremamente virulenta e ela vai se espalhar em velocidade muito maior do que a P1 ou qualquer outra variante do mundo. Essas taxas já são conhecidas e esses parâmetros foram definidos pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. De acordo com a FVS, uma família chegou do Rio de Janeiro apresentando sintomas do novo coronavírus no dia 4 de agosto. Essa família testou positivo para a variante Delta, embora tivesse concluído o ciclo de vacinação. Por isso, o caso ocorreu na forma leve, sem internação. A família agora está fora do período de transmissão. O cientista Lucas Ferrante explica que a variante Delta consegue burlar algumas pessoas que foram vacinadas com as 2 doses. De fato, mesmo as pessoas sobre 2 doses das vacinas, elas não estão 100% imunizadas. Ainda existe o risco, porque a variante Delta, ela burla uma parte das pessoas que foram vacinadas. Então, para a gente ter uma ideia, apenas só 86% das pessoas que se vacinaram com a Pfizer têm uma proteção contra casos sintomáticos da variante Delta, né? A Coronavac, isso gira hoje em torno de 70%. Para quem tomou a dose única da vacina da Janssen, só 30%. Né? Então, essa baixa proteção da população do Amazonas e ainda nós não temos uma parcela da população vacinada o suficiente para que a população tenha adquirido de fato a imunidade de rebanho e isso evite uma terceira onda para Manaus. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre o assunto, sobre a variante Delta, vamos conversar com o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana. Seja bem-vindo ao programa 18 horas aqui na Rádio Mix. Muitíssimo obrigada por abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente sobre o que significa, né, a preocupação da gente detectar a variante Delta aqui no estado do Amazonas. Então, estamos diante de mais uma ameaça. Muito boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite. E todos os ouvintes do 18 horas. Bom, sem dúvida é um grande desafio, né, imaginar o que vai acontecer com a epidemia em Manaus e no estado do Amazonas com a detecção tardia, diga-se de passagem, da variante Delta, né? Pela sua experiência e diante do quadro aqui do Amazonas, já temos de fato aí uma transmissão comunitária, ou seja, essa nova cepa já está circulando aqui entre as pessoas que não viajaram ou tiveram contato com pessoas que estiveram fora do Amazonas nas últimas semanas. Já é possível identificar essa situação? Olha, a Fiocruz, inclusive, soltou um alerta de risco conjunto com o FIEVES, né, mostrando para a população, para a sociedade amazonense, que as pessoas identificadas, né, inicialmente como suspeitas com esses casos da variante Delta, elas relataram o início dos sintomas e já estavam em solo amazonense no final de julho de 2021, ou seja, estamos falando de mais de 20 dias atrás, né? Portanto, como a vigilância do Estado só deu conhecimento ao público agora e provavelmente só deve ter iniciado as investigações por estes dias, é muito provável que nós já estejamos sim com a variante Delta em transmissão comunitária. A única maneira que nós não teríamos estar com ela em transmissão comunitária seria se nós tivéssemos uma resposta rápida da vigilância genômica, de forma que eu conseguisse, muito próximo do início dos sintomas, fazer o rastreamento desse indivíduo, da rede de contato deles e, com isso, isolar essa contaminação local, né, esse nível de transmissão local, o que não me parece mais ser o caso, quase no fim de agosto de 2021. Pois é. Bom, as aulas voltam 100% presenciais agora na próxima segunda-feira, dia 23. Diante desses casos confirmados da Delta, não seria aconselhável rever esse retorno, essa volta às aulas 100% presencial aqui no estado? Preocupante, né?
Olha, essa é uma decisão unilateral do governo do estado do Amazonas, né, da Secretaria Estadual de Educação. A Fundação de Vigilância em Saúde não se posicionou favorável a esse retorno integral das aulas presenciais e, obviamente, nenhum cientista, nenhum pesquisador da área de saúde pública pode achar essa medida como razoável. É mais uma insanidade sanitária do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, e da equipe que assessora ele, né? Infelizmente, nós vamos ter uma dinâmica de transmissão de casos aumentada em função desse retorno massivo, né? Porque nós precisamos lembrar que não é somente o ambiente dentro da escola que agita a circulação do coronavírus na cidade, mas também o deslocamento dessas pessoas da casa para a escola, da escola para a lanchonete, da escola para o shopping, da escola para a praça e finalmente de volta para casa. Então é mais uma janela de oportunidades, é mais uma brecha, mais um flanco que o governo do estado do Amazonas abre para aumentar os níveis de contaminação pelo novo coronavírus, em especial neste momento em que nós estamos com a franca circulação comunitária, transmissão comunitária da variante Delta, pelo menos em Manaus e em Maué. Ok, qual é o conselho que o senhor daria para o ouvinte que está acompanhando a nossa entrevista e quer se manter protegido contra esta perigosa variante que está no ar aí? O que ele deve fazer? Olha, eu acho que as medidas são sempre, né? Eu ouvi uma entrevista agora há pouco do pessoal da FVS dizendo que a principal arma que nós temos contra a epidemia de Covid-19 é a vacina. Eu não concordo, eu não acho que é a vacina. Eu acho que a melhor arma de todas é o bom senso. Por quê? Porque eles estando vacinados, como vocês acabaram de relatar, e o Lucas Ferrante falou de uma forma até bem didática agora há pouco, algumas pessoas vacinadas, seja com esquema parcial, ou seja, só com uma dose, ou com um esquema completo, podem se infectar, adoecer e morrer. Agora, uma pessoa, mesmo não estando vacinada, que faz o uso adequado de máscaras, que se preserva, que evita se expor em ambientes onde você vê uma circulação massiva de pessoas, essa pessoa que tem bom senso, ela não necessariamente precisa estar vacinada, ela se protege porque ela sabe como se proteger, quando se proteger e em que condições se proteger. É claro que a vacina é uma arma fundamental e importante, mas eu não diria que é a mais importante de todas, porque mesmo com a vacina, se você abrir mão dos cuidados como esses turistas amazonenses fizeram ao sair de férias, né, achando que estavam totalmente protegidos das variantes de preocupação do SARS-CoV-2, eles acabam se infectando e fazendo o vírus circular e, lamentavelmente, trazendo esse problema para o estado do Amazonas. Pois é. Agora, o aumento, né, do número de casos da variante Delta aqui no Brasil levantou o debate sobre a dose de reforço da vacinação. Como é que o senhor analisa essa dose de reforço? Alguns países já estão lançando mão dela. Olha, os países que estão lançando mão da dose de reforço são países que estão com a vacinação bem adiantada, Karine. Então, isso significa o quê? Significa que eles têm uma expectativa de doses muito grande nos próximos meses, ou que neste momento eles já têm um contingente de doses de vacina sobrando, e nesse caso eu não vejo problema nenhum de você fazer uma terceira dose de reforço para os principais grupos de risco. Não é o caso no Brasil, Karine. Nós não conseguimos vacinar toda a população maior de 18 anos com as duas doses e estamos assistindo, né, movimentos de populismo sanitário em diferentes regiões do Brasil, não somente aqui no Amazonas, estendendo a vacinação para adolescentes, por exemplo, quando na verdade nós temos um grande buraco, digamos assim, de pessoas que deixaram de ser vacinadas em idades mais avançadas, né, pessoas com 30, 40, 50 anos e até idosos, e já estamos distribuindo a vacina para todo mundo. Ou seja, nós estamos falhando com as coberturas vacinais em grupos prioritários e distribuindo a vacina para pessoas que têm menor probabilidade de se internarem por Covid-19 e levarem nossos hospitais ao colapso ou, lamentavelmente, irem a óbito por Covid-19. Então, eu acho que é um erro estratégico, neste momento, pensar em terceira dose nessas condições de baixa cobertura e irregular cobertura vacinal. Não.
Olha, para finalizar, a variante Delta, ela dificulta ou impossibilita até a possibilidade de imunidade de rebanho no Brasil? E sim, por quê? Olha, na realidade, a variante Delta, né, ela já foi colocada como a grande vilã, provavelmente, do nosso sonho, né, da nossa aspiração do fim da pandemia em 2021, porque ela, como o Lucas Ferrante acabou de explicar nessa reportagem, né, tem a capacidade de diminuir o efeito protetor dessas vacinas contra a Covid-19, principalmente nas pessoas que foram vacinadas somente com uma dose. Daí o risco para essas pessoas é muito maior. Daí aquela importância. A gente tem pelo menos 130 mil pessoas com um atraso para a segunda dose. É um risco muito grande, não é? Olha, sem dúvida, o atraso é algo bastante preocupante, porque já é uma informação que deixa qualquer tomador de decisão, seja ele secretário municipal, estadual, ministro da Saúde, preocupado. No entanto, é ainda mais preocupante porque você sabe que tem uma quantidade talvez até maior de pessoas que poderiam estar neste momento vacinadas e sequer tomaram a primeira dose. Muito, muito preocupante. Obrigado. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Obrigado, Karine. Obrigado, Carlão. Bom programa para vocês. Muito obrigada, sucesso, e vamos nos cuidar, não é? Com certeza. Uma ótima noite. Conversamos com o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz Amazonas, Gessen Orellana. Agora 6h19 em Manaus. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, está mantida a volta às aulas 100% presenciais na próxima segunda-feira agora, dia 23. Mas o cientista Lucas Ferrante afirma que a confirmação da variante Delta no Amazonas dispara alerta para o risco de terceira onda da Covid no estado, Karine. Pois é, a Secretaria de Educação do Amazonas afirmou que para manter a volta às aulas, levou em consideração a vacinação de mais de 16 mil professores e a imunização de 82% dos alunos de 12 a 17 anos com a primeira dose. Mas os trabalhadores da educação questionam sobre os riscos do retorno 100% presencial, sem que o ciclo de vacinação desses jovens tenha sido completado. E além disso, os adolescentes começaram a ser vacinados na sexta-feira e ainda não completaram o intervalo mínimo para efeito do imunizante, que é de 14 dias. Vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Odineia Araújo. As atividades 100% presenciais para 230 mil estudantes de Manaus estão confirmadas para a próxima segunda-feira, dia 23. A Secretaria de Educação do Estado informou que, para tomar a decisão, considerou a vacinação completa de 16.160 professores com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, além da vacinação de 82% dos alunos entre 12 a 17 anos com a primeira dose. De acordo com a diretora do Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, Vanessa Antunes, a preocupação é principalmente pela falta de adequação das escolas, a recente vacinação dos adolescentes com apenas a primeira dose e a ausência completa de vacinação das crianças. O que nos preocupa muito é porque sabemos a realidade das nossas escolas, principalmente aonde o ciclo vacinal desses jovens ainda não foi completado. E um outro ponto que nos preocupa muito são os trabalhadores de educação da rede municipal de Manaus e de outros municípios, aonde o seu trabalho atinge as crianças da creche ao Fundamental 1 e essas crianças elas não participam desse ciclo de vacinal. Então estamos aqui questionando como esses trabalhadores irão retornar presencial 100% com crianças que não estão nem sequer indicadas para o calendário nacional de vacinação. Então, nesse momento, o Sinteam está na luta para garantir que o retorno às aulas presenciais 100% aconteça somente após o ciclo completo da vacinação, que é o que é amparado pela Anvisa Nacional
nacionalmente. Para a comunidade científica, a decisão do governo do Amazonas preocupa muito, especialmente nesse momento em que foi confirmada a circulação da variante Delta, a mais temida entre as autoridades da saúde aqui no estado. De acordo com o cientista Lucas Ferrante, biólogo e doutorando do INPA, está comprovado que o retorno das aulas presenciais no Amazonas no ano passado deu início ao surgimento da segunda onda da Covid-19 no estado entre o final de 2020 e o início de 2021, com um dos piores cenários da pandemia, como as mortes por asfixia devido à falta de oxigênio. Nesse momento, o que deveria ser feito no Amazonas, primeiramente, é a suspensão das aulas presenciais, porque isso aumenta a transmissão comunitária em Manaus e acelera a onda. Nós já sabemos, inclusive de artigos científicos já aceitos para publicação, que passaram pela revisão pelos pares, de que a segunda onda em Manaus e o surgimento da variante Gama, que é a P1, surgiram em decorrência do retorno das aulas presenciais. Então, o retorno das aulas presenciais é algo extremamente prejudicial, porque aumenta a transmissão comunitária, principalmente no transporte público, e isso tende a ajudar a colapsar o sistema de saúde. Nós já vemos sinais desse colapso aparecendo no Rio de Janeiro, por exemplo. As medidas protetivas, como o uso de máscaras no ambiente escolar, além do uso do álcool em gel e o distanciamento social, precisam continuar, até mesmo entre os vacinados. Com o retorno, 236 escolas de Manaus passam a funcionar 100% de segunda a sexta-feira. Os alunos deixarão de ser divididos em grupos A e B. Uma das preocupações da Prefeitura de Manaus ao vacinar os adolescentes foi a dificuldade de adesão que eles têm em adotar medidas de distanciamento. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. 6 horas 24 minutos em Manaus e ainda hoje aqui no 18 horas. E o governador Wilson Lima reduziu as despesas com segurança. A informação é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e esse é o nosso assunto daqui a pouco, logo depois da playlist do 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos saber a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite e também madrugada de sexta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 29% e 79%. 6h29. Mix. E Rio Negro amanheceu hoje com cota de 27 metros e 85 centímetros. E de ontem para hoje as águas baixaram mais 5 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. E o governador Wilson Lima reduziu as despesas com a segurança pública. A informação é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é feito com informações das secretarias de seguranças públicas estaduais, pelas polícias e também outras fontes oficiais da segurança pública. E sem investimentos, a população do interior está abandonada à própria sorte, é o que afirma o deputado Dermirson Chagas sobre a falta de segurança pública nos municípios do estado. Vamos acompanhar mais detalhes desse assunto na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o governo do Amazonas diminuiu, em 2020, os investimentos na segurança pública em comparação ao ano de 2019. Os números do anuário mostram que o total de despesas na área da segurança caiu de 11,1% para 10,7% do primeiro para o segundo ano da gestão do governador Wilson Lima. Desta forma, o Estado, que em 2019 investiu 2,108 bilhões de reais, reduziu para 2,101 bilhões em 2020 as despesas com a segurança no Amazonas. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública se baseia em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civil, militar e federal, entre outras fontes oficiais da segurança pública. A publicação traz ainda informações sobre as despesas com o policiamento no Amazonas. Segundo o anuário, tiveram uma redução de 29,1%, saindo de 19,5 milhões para 13,8 milhões de reais.
O deputado de oposição Dermilson Chagas afirma que o governo do Amazonas deixou a segurança pública abandonada. O parlamentar já denunciou da tribuna da Assembleia Legislativa que a atual gestão não investe na segurança no estado. E é uma coisa proposital do governo. O secretário não tem planejamento, não tem um programa, não tem quantitativo, não tem viaturas. Ele não, quando veio aqui, não apresentou nada. Simplesmente falou que o que tem aí é o que eles conseguem prever, mas não que dava para evitar certas situações. Ou seja, parece que é algo proposital. O governo do estado é ausente na segurança pública. Dermilson Chagas falou ainda sobre a falta de segurança pública nos municípios do interior do estado e afirma que a população do interior está abandonada à própria sorte. Não existe segurança no interior. Existe a presença de alguns policiais, onde a ausência de um contingente é muito grande para suprir a necessidade daquelas localidades. Seja qualquer município, existe uma ausência de policiais muito grande, policial civil, policial militar. Fora as situações que existem, como Fonte Boa, a polícia civil não se mistura com a polícia militar. Jutaí, preso que cuida da delegacia, Borba, são presos que cuidam da delegacia. Então, não podemos esperar nada. Sobre o Anuário da Segurança Pública, as despesas com informação e inteligência também foram menores, 7,1% em 2020, com relação a 2019. Já a despesa per capita por habitante com segurança pública no Amazonas passou de R$ 445 para R$ 499. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, esperar o quê de uma gestão que assumiu sem uma proposta de governo? O caos em todas as áreas. E o que temos hoje é exatamente isso, um caos absoluto na segurança. Os assaltos estão cada vez mais frequentes nos bairros, execuções são realizadas em locais públicos de grande movimentação de pessoas, como aconteceu na semana passada no Vieira Alves. As facções criminosas estão em guerra por domínio de território e o cidadão se sente e está completamente inseguro. Essa é a realidade de Manaus e também do interior do estado do Amazonas. E a redução dos investimentos na segurança afeta quem? O cidadão, diretamente a vida do cidadão que vê o avanço da criminalidade na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, em frente à sua casa, inclusive, sem ter a quem recorrer ao Deus dará. Tivemos massacres nos presídios, ataques a prédios públicos, a bancos e a ônibus, a cúpula da polícia envolvida em crimes, um grande caos promovido pelo governador Wilson Lima. A gestão ao governo Wilson Lima. Estamos aí com um novo secretário de segurança, um general do Exército. Mas até agora nada mudou porque falta investimentos. Falta o básico e o mais importante. A estrutura da segurança foi sucateada, não temos viaturas suficientes nas ruas, o efetivo da PM, da Polícia Civil, está muito defasado. E o resultado de tudo isso é o domínio das facções criminosas. 18 horas. Olha, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou o projeto de lei que proíbe a apreensão de veículos por débitos de IPVA. E de acordo com a proposta, o Estado não pode utilizar o recolhimento do veículo como forma de cobrança para o contribuinte que tiver em débito com o tributo. A proposta é do deputado estadual Wilker Barreto e foi aprovada por unanimidade nesta quarta-feira na Assembleia. O deputado explicou que a proposta não isenta as dívidas de IPVAs acumuladas. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos. Vamos conversar com o correspondente do programa 18 horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, hoje a CPI da pandemia aprovou uma série de requerimentos antes de iniciar o depoimento do empresário Francisco Maximiliano. O dia foi de definições exatamente em Brasília, não é não? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Vamos contar essa história. Hoje a CPI da Covid-19 abriu caminho para uma nova fase. Ela vai começar a investigar pessoas e empresas que vêm produzindo notícias falsas, as fake news.
no sentido de tentar minimizar a pandemia, mentir sobre a eficácia das vacinas e promover o tratamento precoce com o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes. Foram, ao todo, 187 requerimentos de quebra de sigilo fiscal, financeiro e de dados. Nesse rol estão blogueiros, empresários da comunicação e jornalistas de sites, blogs e de páginas de redes sociais ligados ao governo federal que atuam nessa estratégia. Muitos desses veículos de comunicação estão já no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao suposto esquema de superfaturamento na tentativa de compra das vacinas indianas Covaxin, o deputado federal Ricardo Barros, do Partido Progressistas e líder do governo da Câmara, vai ser alvo de uma quebra de sigilo de dados. Ele é já investigado pela CPI. Também foi aprovada a transferência de dados do advogado da família do presidente Jair Bolsonaro, Frederico Wassef. Ele é suspeito de ter recebido dinheiro da empresa Precisa Medicamentos, que tentou intermediar a compra das vacinas Covaxin. E falando em Precisa Medicamentos, Karime, hoje quem esteve na CPI foi o dono da Precisa, o senhor Francisco Maximiano, como você disse. Ele chegou à CPI com o habeas corpus embaixo do braço, concedido pelo Supremo Tribunal Federal, permitindo que ele ficasse em silêncio, caso ele fosse obrigado a dar informações que o incriminassem. Mas ele não respondeu a nenhuma das perguntas. Foi um silêncio incriminador, na verdade. Por causa disso, a reunião da CPI foi suspensa porque alguns senadores queriam que ele fosse detido por extrapolar do direito de ficar calado. A senadora Simone Tebet se destacou ali entre os senadores. Ela conseguiu transpor essa barreira do silêncio promovido pelo habeas corpus, trazendo ali novas informações sobre a fraude que envolvia o contrato entre a Precisa e o governo federal. E ela foi além, trouxe outras informações sobre os esquemas envolvendo empresas ligadas a Francisco Maximiano. O homem que iria vender vacinas para o governo federal, vejam vocês, está envolvido em desvios de fundos de pensão. Dinheiro de aposentadoria sumiu em esquemas milionários liderados por Francisco Maximiano. Vamos ouvir a senadora Simone Tebet. O doutor Maximiano não está aqui à toa. Há uma série de movimentações estranhas envolvendo a Precisa com a Global, envolvendo repasse de milhões para a Petrobras no fundo de Correios. A Global, consequentemente, essa Precisa participou também, na época, envolvendo o FIP Saúde, que é um fundo de investimento cujos acionistas são anônimos. Esse FIP só é tributado na retirada, o que significa que é comum os cotistas desses FIPs serem empresas offshore instaladas em paraísos fiscais. Postales envolvida também nessa negociação. O Tribunal de Contas da União tem investigado a situação. O doutor Maximiano montou uma gestora de fundos chamada Evocat e contratou o Carlos Antônio Rosa. Eu ia perguntar se ele conhece, mas eu acredito que ele vai dizer que não vai querer responder, que é ex-gestor da FUNCEP, que é também relacionado a fundos de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Em 2018, criou uma empresa chamada Saúde Bank para intermediar negócios com plano de saúde privado e entidades públicas, envolvendo funcionários da Fiocruz e do Ministério da Fazenda. Ele também criou uma série de empresas para, desde 2013, captar recursos na ordem do fundo de pensão da Ordem dos Advogados Prev do Rio de Janeiro, envolvendo a Global. E, por fim, desde dessa data, milhões de reais de cotistas da OAB Prev do Rio de Janeiro foram parar na conta da Global Gestão em Saúde. A gente acompanhou a fala da senadora Simone Tebet durante os trabalhos da CPI da Covid, hoje no Senado Federal. Ela sim apresentou informações que o depoente não quis e ficou a maior parte do tempo calado, né? O depoente Francisco Maximiano. Carlos Eduardo. Ele não queria responder a nenhuma das perguntas, enquanto isso a senadora foi municiando a CPI de muitas informações, não só ela como o senador Randolph, municiando ali a CPI com muitas informações novas sobre esquemas de corrupção já passadas e sendo investigadas com o envolvimento do senhor Francisco Maximiano. Ele queria vender as vacinas Covaxin. E ainda bem que esse contrato foi desfeito. Agora, Karime, para finalizar a minha fala sobre a CPI, a Justiça do Distrito Federal negou o recurso da senhora Mayra Pinheiro, a capitã Cloroquina, contra o presidente da CPI, o senador Omar Aziz.
Ela disse ter sido humilhada pelo senador durante o depoimento dela e responsabilizada por ele pelas mortes ocorridas em Manaus, na crise do oxigênio. A Justiça entendeu que Omar Aziz agiu dentro das prerrogativas de parlamentar. Ainda que tenha cometido exagero, o caso precisa ser avaliado com mais cuidado. Karine. Ok, mas Carlos Eduardo, a gente sabe também que teve nova pesquisa e parece que a rejeição contra o presidente Jair Bolsonaro aumentou. Exatamente, Karine e Carlão. Saiu hoje mais uma pesquisa de opinião sobre a avaliação do governo de Jair Bolsonaro. A pesquisa foi feita pela Poder Data. Ela mostra que 64% dos entrevistados reprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro. 31% aprovam o governo e 5% não souberam responder. Até o momento, esse é o pior resultado da popularidade do presidente da República até então. Ontem, outra pesquisa, mas da empresa XP, informou que 54% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o governo do presidente Jair Bolsonaro. Volto com você, Karine e Carlão. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Eu ia perguntar para você se você acha que já é resultado aí dessa CPI do Senado? É uma junção de fatores. A CPI vem desgastando o governo, exatamente, mas o que vem piorando foram as manifestações que ele vem fazendo contra o Poder Judiciário, os movimentos dele de ameaça à democracia e às instituições democráticas. Isso pesou bastante e resultou nos números dessas pesquisas. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação, uma ótima noite, um bom trabalho. Conversamos com o jornalista Carlos Eduardo Matos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h43 em Manaus, boa noite. 18 horas. A Amazônia Legal perdeu 10.476 quilômetros quadrados de floresta entre agosto de 2020 e julho de 2021, meses em que se mede a temporada do desmatamento. A taxa é 57% maior que a da temporada passada, além de ser a pior dos últimos 10 anos, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que é o IMAZON. Os dados do desmatamento anual divulgados pela ONG o IMAZON também alertam para o avanço do desmatamento pelo sul do Amazonas. O estado foi o segundo que mais desmatou na temporada 2020 e 2021, com um acumulado de 1.831 quilômetros quadrados em 12 meses. A área é 62% maior do que a destruída no calendário anterior. E o vice-presidente da República, Milton Mourão, disse que cerca de 70% do desmatamento atual na Amazônia é decorrente de atividades ilegais. A repórter Ananda Chama traz mais detalhes. O novo balanço das ações da Operação Samaúma foi divulgado ontem pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A operação emprega o uso das Forças Armadas na Amazônia Legal para conter as ações de desmatamento e atividades predatórias. Foram deflagradas cerca de 100 ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais. O valor das multas aplicadas chegou a 57 milhões de reais e o recolhimento de quase 6 mil metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente. Hamilton Mourão afirmou ainda que cerca de 70% do desmatamento atual é decorrente de atividades ilegais e um dos fatores principais que dificultam a vigilância nas matas é a falta de regularização fundiária. Ainda segundo ele, a implementação da bioeconomia e a identificação de cadeias de valor específicas para cada região contribuirão para a meta, que é de acabar com o desmatamento ilegal até 2030. No dia 28 de junho, por meio do Decreto de Garantia da Lei e da Ordem, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o emprego das Forças Armadas na Amazônia Legal e, no dia seguinte, expediu outro decreto que proíbe o fogo no bioma por 120 dias. Vale lembrar que, em julho deste ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, divulgou que a Amazônia Legal registrou 4.977 focos de queimadas. Para Cristiane Mazetti, gestora ambiental do Greenpeace Brasil, não existem ações adotadas pelo governo federal que estejam à altura de conter a destruição ambiental em larga escala que se estabeleceu na Amazônia e ressalta que não podemos olhar para os focos de calor de julho de maneira isolada e explica o porquê. Os quase 5 mil focos registrados no bioma Amazônia são todos ilegais, vide que existe um decreto válido desde o final de junho que proíbe o uso do fogo no território brasileiro.
Segundo que maio e junho foram meses que a Amazônia registrou um grande número de focos de calor, o maior desde 2007 para esses meses. E terceiro, que nós temos que olhar para os focos de calor observando também o desmatamento registrado recentemente. Então, o desmatamento tem aumentado na Amazônia. Só no primeiro semestre houve um aumento de 17% na área com alertas, e essas são áreas que devem queimar nos próximos meses. Ainda segundo Cristiane, alternativas e ações que funcionaram no passado têm sido sistematicamente ignoradas pelo governo federal. Em termos de alternativas, muitas ações que funcionaram no passado têm sido sistematicamente ignoradas pelo governo federal. Uma delas seria um comando e controle mais estratégico, mais eficiente. Para isso, é necessário reverter o desmonte da fiscalização ambiental, fortalecer os órgãos como IBAMA, ICMBio, recompor seus quadros técnicos, desmilitarizar esses órgãos e fornecer toda a estrutura para que eles façam seu trabalho de fiscalização. Além disso, o Congresso não deve aprovar propostas que vão estimular ainda mais desmatamento e invasão de florestas públicas, como é o caso do projeto de lei 2633, que visa flexibilizar os critérios da regularização fundiária. Ananda chama para o 18 horas. 18 horas. E em instantes aqui no 18 horas, hoje, dia 19 de agosto, é o Dia Nacional do Ciclista. A data foi criada para conscientizar a população sobre a segurança dos ciclistas no trânsito. E a gente tem reportagem especial para você te esperando daqui a pouco, logo depois da playlist. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E para esta sexta-feira, a previsão, de acordo com informações do Climatempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 29% e 63%. 6h52. 18 horas. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, está comemorando 20 anos de atividades. Vários eventos comemorativos estão sendo realizados pela instituição. Ontem mesmo, a direção da instituição promoveu a Live UEA 20 anos no Teatro Amazonas, que teve a transmissão pela TV Encontro das Águas e pelas redes sociais oficiais da universidade. E hoje, o ex-governador Amazonino Mendes, que criou a UEA, postou um vídeo nas redes sociais parabenizando a Universidade do Estado do Amazonas por mais um ano de atividades. Vamos conferir. Estou aqui na distante São Paulo, mas não me esqueço de uma data importantíssima. Eu me refiro à nossa UEA. Este ano faz 20 anos de existência. Eu quero abraçar o corpo docente, todo o corpo discente ainda nesse momento vigente na nossa universidade, mas sobretudo os mais de 60 mil, hoje médicos, engenheiros, advogados, muitos originários de pessoas humildes, de famílias pobres. A esses, mais do que nunca, eu quero dar o meu abraço, os meus parabéns. Um abraço a todos. Viva a nossa UEA, que mudou e muda o nosso Amazonas. Um abraço. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje é o Dia Nacional do Ciclista. A data foi criada para conscientizar a população sobre a segurança dos ciclistas no trânsito. E a repórter Ananda Chama preparou uma reportagem especial e explica pra gente a origem desta data. Vamos conferir. Hoje é comemorado o Dia do Ciclista, data esta que homenageia o ciclista Pedro Davidson, que morreu no ano de 2006 após ser atingido por um motorista bêbado que fugiu do local sem prestar socorro. O acidente aconteceu em Brasília. Pedro tinha apenas 25 anos e acreditava que a bicicleta era um meio de transporte do homem do futuro. Em 2017, foi sancionado o projeto de lei 13.508, instituindo o dia 19 de agosto como o Dia do Ciclista. Assim como Pedro, a falta de atenção, respeito e educação
aglomeração no trânsito fazem outras pessoas perderem a vida, como o caso do ciclista manauara Saulo Alves Viana, de apenas 33 anos, que foi atropelado no dia 13 de julho por um transporte coletivo na Avenida Brasil, no bairro Compensa. Saulo chegou a ficar 18 dias internados e não resistiu, vindo a falecer no dia 31 de julho. Para Paulo Aguiar, coordenador do grupo Pedala Manaus, essa data é um dia de muita reflexão, luta e o repensar do uso da bicicleta, pois pedalar no Brasil não é um ato tão fácil. Ainda segundo ele, de 2017 para cá, muitas coisas avançaram e a bicicleta tem sido pautada de forma mais consistente. Mas em Manaus, a realidade é bem diferente e explica o porquê. Manaus é uma cidade, como a gente já falou várias outras vezes, é muito hostil para quem pedala. É uma cidade que ela não favorece a segurança do ciclista por vários aspectos. Então é importante que a gente, nesse dia, entenda a necessidade da gente ter mais ciclovias, da gente ter mais ciclofaixas, de a gente ter campanhas que estimulem o uso da bicicleta, campanhas que conscientizem a cidade, não só os motoristas, sobre a importância da bicicleta como meio de transporte. E é importante também, claro, uma conscientização do papel do ciclista em todo esse cenário. Então é um dia de bastante reflexão e é um dia que, infelizmente, para Manaus não se tem muito o que comemorar. Entramos em contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMU, para saber se existe algum tipo de plano para a melhoria da estrutura para ciclistas em Manaus e, por nota, foi informado que a bicicleta como modal está sendo inserida no plano de governo do prefeito Davi Almeida e já tem projeto juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que está em fase de aplicação. Está sendo construído mais de 3.400 metros de ciclovia na Avenida das Torres e mais 9.000 metros de ciclovias em revisão na Avenida Coronel Teixeira. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Bom, vamos aos indicadores econômicos desta quinta-feira. O dólar chegou hoje à sua segunda alta consecutiva com 0,89% e encerrou o dia cotado a R$ 5,42. O euro fechou o dia em alta de mais 0,56%, cotado a R$ 6,33. O Bitcoin também fechou em alta de mais 3,91%, cotado a R$ 251.223. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, também ela interrompeu aí uma sequência de 3 quedas consecutivas de mais de 1% e terminou a quinta-feira em alta de 0,45% aos 117.164 pontos. Os preços da soja, milho e algodão subiram acima dos 70% no primeiro semestre deste ano. Os dados são do IPEA e revelam que também apresentaram alta o arroz com 55% e o trigo com 40%. E a alta dos grãos deve impactar os custos de produção da pecuária, o que pode aumentar ainda mais o preço das carnes e que já estão caras, tá? Entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, a alta no preço das proteínas foi de 4,9% do boi gordo, 2,9% na carne suína e de 10,9% na carne de frango. A Caixa Econômica Federal liberou nesta quinta-feira a 5ª parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com número de identificação social encerrado em 2. Para quem não faz parte do Bolsa Família, os pagamentos da primeira parcela começam a partir desta sexta-feira, ou seja, amanhã. 18 horas. Agora são 6 horas e 59 minutos em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas traz o diagnóstico de 245 novos casos da doença no estado, totalizando para 422.510 os casos confirmados da Covid-19. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 2 mortes por Covid-19, elevando para 13.645 o total de mortes no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje
20 milhões e 500 mil pessoas com diagnóstico positivo para a doença, com 572 mil mortes. O país também totaliza pelo menos 19 milhões de pessoas que se recuperaram da doença. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A cada nova informação vão se delineando as causas do aumento da falta de segurança pública no Estado. Desta vez, os números são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mostram que as despesas com a chamada função caíram entre 2019 e 2020 na gestão do governador Wilson Lima. É mais um dado, mas é um dado muito importante para um governo que prometeu prioridade para a segurança. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública se baseia em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais e pelas polícias, e mostram que o total de despesas com a função segurança pública caiu no Amazonas, exatamente quando o Estado enfrenta problemas seríssimos de combate ao narcotráfico e também ao crime organizado. 18 horas. Karime, tem a saideira hoje ou não? Fechamos? Olha, tem aqui uma última atualização que eu estou recebendo pelo meu e-mail, dizendo que o governo do Amazonas diz que voltará a discutir o retorno das aulas 100% presenciais, marcado para essa segunda-feira, dia 23, tá? O tema voltará a ser discutido depois da chegada da variante Delta aqui no estado, que já infectou 6 pessoas em Manaus, né? E foram 6 pessoas, 4 em Manaus e 2 em Maués. Ou seja, nós falamos sobre o assunto, tivemos entrevista a respeito disso e está aí. O Amazonas vai avaliar se volta às aulas 100% presencial a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de agosto. Ok, agora sim, Karime. 7-1, boa noite. Boa noite, gente. Um beijo. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite para você e amanhã voltaremos aqui com 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.